tudo bem? Eu sou o Davi e esse aqui é o nosso trabalho de matemática discreta. O nosso grupo ficou com o tema 5, que trata sobre o que é o Fibonacci, o que é a indução matemática e como essas duas coisas podem ajudar a gente a chegar na razão áurea. Os integrantes do grupo sou eu, Davi Gomides, o João Lucas Ramalho, a Rafaela Nunes e o João Pedro Brito. Bom, nessa parte inicial eu vou falar para vocês, contextualizar o que é o Fibonacci, que é uma coisa que a gente já viu em outras partes do curso, mas é sempre bom relembrar. O que é a indução matemática, que a gente já viu aqui em matemática discreta, mas sempre bom relembrar. E dar uma entrada para vocês o que é a razão áurea. Então, bora começar. O que é a sequência de Fibonacci? Ela começa no 0, 1, 2. Ela é a soma dos dois elementos anteriores. Então, 0, 1, porque ia ficar no 0 para sempre, né? 0, 0, que o 0 com 0 é 0. Mas 0, 1, 1. Aí o próximo, qual que é os dois anteriores ao próximo? Foi 1 e 1. Aí é 2. Aí o próximo seria 3, porque os dois anteriores é 2 e 1. 2 mais 1, 3. O próximo é 5. 3 mais 2, 5. E o próximo é 8. E assim por diante. E é muito doido a sequência de Fibonacci, porque é um padrão, assim, ocorre em várias proporções no mundo, do nosso mundo, na natureza, pra você ver como que o mundo é a matemática perfeita. Assim, em pétala de rosa ocorre essa sequência, pétala de flores em geral, na concha de caramujos. Bom, agora que nós já vimos o que é a sequência de Fibonacci, eu vou falar um pouquinho sobre a razão áurea. A razão áurea ela também é conhecida como número de ouro e ela é uma proporção matemática. Dentro da sequência de Fibonacci, nós a encontramos quando a gente pega um número e a gente divide ele pelo seu antecessor. Ela é uma proporção que já está sendo estudada há muitos anos e ela tem diversas aplicações dentro da matemática, da natureza, da arquitetura. Essa proporção ela é obtida através da equação onde φ, que é a razão áurea, ela é igual a 1 mais a raiz de 5 dividido por 2. Isso você pode estar se perguntando, o porquê que esse número é tão importante, o que torna tão interessante. A razão áurea, ela possui características únicas. Ela está presente em diversas obras de artes, na arquitetura de monumentos famosos, como por exemplo a pirâmide. E essa proporção ela é considerada muito harmoniosa e ela é considerada visualmente agradável e equilibrada. Além disso, a razão áurea também aparece em diversos conceitos matemáticos e ela está relacionada à geometria e aos números irracionais. O número de ouro ele é considerado um número irracional, o que significa que ele não pode ser expresso como uma fração simples, tornando ainda mais integrante. Pela sequência de Fibonacci, à medida que a gente vai avançando na sequência, quanto mais a gente vê a sequência, a gente pode notar que a razão entre os termos adjacentes se aproxima cada vez mais da razão áurea. Essa simples proporção matemática, ela tem um impacto muito significativo em diversas áreas da nossa vida, e a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea nos mostra a beleza e a harmonia presentes na matemática da natureza. Gente, a indução matemática, ela é um dos métodos de demonstração, de prova mais poderosos que a gente tem na matemática. E em que ela consiste? Basicamente, ela é como subir uma escada, velho. São 3 etapas. A primeira sendo a base de indução, onde você prova que qualquer que seja a coisa que você esteja tentando demonstrar que seja verdadeira, você prova que pelo caso mais básico daquela coisa, no caso, em muitas ocasiões, vai ser o número 1, por exemplo, você quer provar que tal coisa é verdadeira para o número 1, esse será a base de indução, o caso mais básico possível. A segunda etapa é a hipótese de indução, que é onde você assume que isso é verdadeiro para um K qualquer. E a terceira etapa é o passo indutivo. No passo indutivo, você demonstra, você prova
que aquilo lá é verdade para K mais 1 também. Se você conseguir provar isso, então vai ser verdade para um K qualquer. Entendeu? Então, consiste nisso a indução matemática. E temos várias e várias aplicações da indução matemática. Mas uma aí que a gente pode usar, que é bem simples, é provar que a soma dos primeiros n números naturais é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. O passo de indução, você usa o 1, pode substituir na fórmula, pode fazer em sua casa, vai dar 1 o resultado dessa equação. Aí você joga isso na hipótese, joga isso no passo indutivo e você vai ver que sim, realmente, o resultado da soma dos n primeiros números naturais é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, essa é a indução matemática. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Vamos agora explorar a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea, por meio do método da indução matemática. Primeiro, vale relembrar que a definição da razão áurea ela é representada pela letra grega Φ, que é aproximadamente 1,61803, enfim, é um número irracional bem grande, infinito, né? E a explicação sobre a relação entre os termos consecutivos da sequência de Fibonacci e a razão áurea é que o limite dos termos consecutivos se aproxima de Φ à medida que a sequência continua. Como mencionado anteriormente, à medida que a sequência de Fibonacci avança, a proporção dos termos consecutivos se aproxima da razão áurea Φ. Agora vamos provar matematicamente essa relação usando o método da indução matemática. Para começar, vamos estabelecer a base da indução. Sabemos que os primeiros dois termos da sequência de Fibonacci são 0 e 1. A razão entre os dois termos é 0 sobre 1, que é igual a 0, o que não é igual à razão áurea, Φ. Portanto, a base não é verdadeira para a relação. Agora, vamos assumir a hipótese indutiva de que a relação é verdadeira para um número k qualquer, ou seja, a razão do termo k mais 1 e o termo k da sequência de Fibonacci se aproximam de Φ. Agora, nosso objetivo é provar que a relação também é verdadeira para o próximo número, que seria k mais 2. Podemos utilizar a fórmula explícita para o termo n da sequência de Fibonacci, usando a razão áurea Φ, que seria Fn igual a Φ elevado ao número, menos Φ elevado a menos o número, sobre raiz de 5. Aplicando essa fórmula, podemos encontrar a razão entre os termos k mais 2 e k mais 1, e verificar se ela se aproxima de Φ, à medida que k aumenta. Após alguns cálculos e simplificações, encontramos que a razão entre os termos k mais 2 e k mais 1 da sequência de Fibonacci é de fato igual a Φ menos 1 sobre Φ elevado a k mais 1. Observamos que essa expressão se aproxima de Φ, à medida que k aumenta. Portanto, utilizando o método da indução matemática, demonstramos se a relação é verdadeira para o número k, ela também é verdadeira para o próximo número, k mais 1. Com isso, podemos concluir que a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea é válida para todos os termos da sequência. Essa prova por indução matemática nos permite estabelecer a conexão sólida entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea. É uma confirmação que encontramos nessa sequência. Agora que provamos a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea, podemos apreciar ainda mais a beleza e a harmonia dessa proporção presente em várias áreas do conhecimento. Agora que exploramos a relação entre a sequência de Fibonacci e a razão áurea, vamos analisar como essa sequência pode ser aplicada de forma prática na área da computação. Um exemplo de aplicações da sequência de Fibonacci na computação é a geração de números aleatórios. A sequência pode ser utilizada como base para algoritmos que geram sequências pseudo-aleatórias, que são sequências de números que parecem aleatórios, mas são determinísticas. Esses algoritmos podem ser usados em jogos, simulações, criptografias e outras áreas. Além disso, a sequência de Fibonacci também pode ser usada na análise de algoritmos. Ela fornece uma sequência de tamanho de problemas que podem ser usados para avaliar o desempenho do algoritmo.
A sequência de Fibonacci também pode ser aplicada em problemas de otimização e planejamento. Por exemplo, na programação dinâmica, a sequência é usada para determinar o tamanho de um cache de memória em um sistema computacional, levando em consideração os padrões de acesso dos dados. Além disso, a sequência de Fibonacci é frequentemente utilizada em estruturas de dados e algoritmos. Por exemplo, a árvore de Fibonacci é uma estrutura de dados que é eficiente para realizar operações de inserção, remoção e acesso a elementos. Além disso, o algoritmo de busca binária usa a divisão da sequência de Fibonacci para realizar buscas eficientes em conjuntos ordenados. Essas são apenas algumas das muitas aplicações da sequência de Fibonacci na computação. A sua estrutura e propriedades matemáticas encontram utilidades em uma variedade de problemas computacionais, ajudando a otimizar algoritmos, analisar desempenho e solucionar desafios complexos. Ao entender as aplicações práticas da sequência de Fibonacci na computação, podemos apreciar ainda mais a sua importância e relevância na área da ciência da computação. Aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas durante a nossa pesquisa sobre sequência de Fibonacci, indução matemática e razão áurea. Com isso, chegamos ao fim da nossa apresentação e agradeço por sua atenção e participação até aqui.